Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Bem-vindo ao Espalha o Planeta, o podcast da Terceira Terra em que lemos livros de ficção e damos nossas opiniões não solicitadas. Eu sou o Marcelo e comigo, como sempre, está a Capitã Sibila, do blog Momentum Saga. E aí, Sibila, beleza? Beleza. Ok, tá calor ou tá frio aí? Porque aqui tá gelado. Aqui gelou também, abriram a porta do freezer. Ainda fez um solzinho de dia, mas assim, quando deu 4 horas, você já sentia aquele, né? Aquele ventinho de outono, que eu amo. Eu amo frio. Lembrando aos ouvintes que, no meu caso, gelado significa 22 graus. Ouvintes do sul. Pro meu tio também. É. Meu tio também. Meu tio, outro dia, em Natal, tava fazendo 25 graus, ele tava com manta e edredom na cama. Eu falei, bicho, você tá brincando. Oxe, mas tá muito frio aqui. Tudo bem que lá venta bastante. Ainda assim, entendeu? Não é tão frio quanto que a gente tava aqui naquele dia, que era tipo 15 graus, uma coisa assim. E ele tava lá batendo queijo. Bom, Sibila, hoje eu terminei uma trilogia e li um livro de pseudociência. Pam, pam, pam. Como assim? Você leu o quê? O horóscopo? Não, muito pior. Eu vou começar, então, para dar tempo de você selecionar entre a sua pilha de livros aí o que você quer comentar. Eu vou comentar sobre os 2 livros seguintes daquele trilogia de 6 livros que eu tava lendo, que eu li Theft of Swords, né, do Michael J. Sullivan. De 6. Isso. Então eu li os outros 2 livros, que na verdade são 4. Rise of Empire and Heir of Novron. Lembra que eu critiquei que é uma fantasia típica em que os heróis são todos machinhos e as meninas são todas, tipo assim, tem 2 protagonistas mulheres, mas elas são indefesas? Alguma coisa aconteceu entre o livro 2 e o 3. Ou melhor, entre o volume, né? 1 e o volume 2, entre o Theft of Swords e o Rise of Empire. Porque o autor acrescentou tudo aquilo que eu critiquei, que estava faltando. Que bom! Então você tem o desenvolvimento de 2 grandes personagens femininas, duas mulheres. Uma delas é porque assim, no primeiro livro, a princesa, que é mais velha do que o príncipe, não vira rainha porque eles são idiotas, né? O garoto que é mais novo que vira rei. E só que ela, te falei, ela estudou um pouco de magia. Nos livros seguintes, ela passa a entender bem mais a magia e vira uma mulher poderosa pra caramba que salva os protagonistas, né? O Royce e o Hadrian, 3 vezes mais do que eles salvam ela. E ela, ela se torna instrumental. Aparece uma outra personagem também, que ela tinha aparecido, né, no final do primeiro livro, né, do Theft of Swords. Ela fica muito mais importante no Rise of Empire, se torna muito mais importante, se torna uma personagem fantástica. As pessoas que acabam movendo, os protagonistas ainda são os ladrões, a dupla, né, Rhaenyra. Mas as 2 personagens do sexo feminino acabam se tornando muito mais importantes e o tempo todo no livro elas se dão conta do ridículo de sua condição. Tipo assim, por que eu não posso fazer isso porque eu sou mulher? Tipo, ninguém vai, eu vou fazer esse negócio, mas ninguém vai confiar em mim porque eu sou mulher. Porque se eu fosse homem, você é um wizard. Mas eu sou mulher, então eu sou bruxa. Ele coloca essa crítica desse patriarcado na boca das mulheres. Claro que os nossos 2 protagonistas, eles são perfeitos, né? O Royce e o Hadrian, eles não têm menor problema com elas serem mulheres. Eles também acham ridículo, mas tipo, eles também não fazem nada a respeito. O que é típico de muito homem que se acha feminista, né? Tipo, eu concordo que mulheres têm que ser iguais aos homens, mas também não vou fazer nada a respeito, né? Então eu gostei que ele pôs... É o que mais tem, né? Inclusive. Eu gostei que ele pôs colocou essa revolta nelas. E tem várias outras situações. O livro, uma coisa que eu gostei muito é que é o seguinte, como toda trilogia épica de fantasia, ele coloca o fim do mundo. O mundo vai acabar se a gente não fizer tal coisa. Só que essa história da grande destruição do universo, que tem toda a fantasia épica, ela acontece no fundo, ela acontece em segundo plano, porque em Rise of Empire e em Heir of Novron, acaba tendo... Rise of Empire tem uma história, na verdade, de pirataria, que eles pegam um navio para uma nação meio mistura... Tipo assim, parece uma mistura meio leste da África
costa indiana, assim, sabe? Então eles partem nessa missão, então tem uma daquelas histórias meio Indiana Jones, assim, sabe? De entrar no meio do mato e ter criaturas exóticas e tal. E no terceiro volume, o Heir of Novron, o mundo tá quase acabando mesmo, tipo, vai acontecer o grande cataclisma lá, que eu não vou falar, e tá tendo as grandes batalhas épicas entre homens e elfos, mas os nossos protagonistas, agora já é um grupo maior, porque eles foram acrescentando coadjuvantes importantes ao longo dos outros livros, né? Eles entram numa dungeon pra achar um artefato. Tipo, então, enquanto o bicho tá pegando o que seria importante pra qualquer outro épico de fantasia, pra eles está acontecendo no fundo. Você vê outros coadjuvantes lidando com aquilo, porque o importante são eles nessa dungeon, nesse subterrâneo anão, procurando por uma cidade perdida. Então os livros são gostosos por causa disso. Ele tá escrevendo uma história de fantasia épica típica, mas numa escala pequena. Você tá preocupado se o seu Royce, por exemplo, que ele descobriu que passa mal pra caramba no navio, se ele não vai cair lá de cima, sabe? Porque ele vira o cara que mexe com as cordas, porque ele é muito ágil, né? Não se o mundo tá acabando, sabe? Eu gostei muito disso. E a escrita dele continua muito boa, já era boa, né, no Rise of Empire. Ele continua acrescentando sutis elementos de diálogo moderno. Situações em que a hora que um personagem se toca de que ele foi enganado durante metade do capítulo, ele fala assim, seu maldito, e vira de costas, sabe? Meio que nem como se você tivesse tirado cena de filme, de ação, de comédia, assim, sabe? Uhum. Ele faz muito disso. Então, eu gostei por causa disso. Parece que ele melhorou. Você vê a melhora do autor ao longo dos livros. Mas isso é muito comum quando você tem séries. Às vezes o primeiro livro, assim, sabe, né? Você fala, poderia ser melhor. E eu já vi muita série melhorar no livro seguinte, porque, não sei, acho que o autor pode até pegar as críticas construtivas, né, do feedback que ele recebe dos leitores, e isso influencia, né, isso fica internalizado e o autor começa a melhorar a escrita seguinte. Várias séries que eu peguei e, assim, o primeiro livro era, tá legal, e de repente, uou! O negócio, né, melhora, assim. Então, todo o primeiro livro de trilogia, ou quadrilogia, ou como é que é, sextalogia, trilogia de 6, etc. A gente sempre tem que tomar cuidado, porque ele não pode definir a série inteira, né? O próximo livro pode ser muito bom. Eu gostei disso. Eu vou dar uma parada agora com ele, eu vou ler outras coisas, porque ele tem 2 séries de fantasia que você passa nesse mundo. Terminou, isso se chama Rhaenyra Revelations, que é o primeiro. Ele saiu originalmente 3 livros e depois quem foi que publicou isso aqui? Não tô conseguindo ver aqui. Enfim, a editora juntou 2 livros em um e saíram 3, né? Rise of Empire, Thefts of Swords, Rise of Empire e Heir of Novron. Mas é bem nítido assim no próprio livro, quando acaba um livro começa o outro, sabe? E aí depois ele escreveu 2 contos usando os personagens em algum momento genérico assim, sem determinar onde é. Aí ele escreveu uma trilogia chamada Rhaenyra Chronicles, que é a história dos dois, do jovem Royce e o jovem Hadrian, se conhecendo e se tornando uma dupla de ladrões no começo. E aí depois ele escreveu uma outra trilogia que chama-se Legends of the First Empire, Age of Myth, deixa eu ver o que mais, qual que é outro livro? Age of Myth, Age of Swords e Age of War, que é a história do Império de quantos anos atrás? 2.000 anos atrás ou 3.000 anos atrás? Porque ao longo dos livros você vai descobrindo muita coisa que está acontecendo agora, esse fim do mundo, é por causa de eventos que começaram lá 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Então ele decide contar a história desse primeiro império nesses 3 livros. E aí ele parou um pouco e foi escrever ficção científica. Ele acabou de publicar um livro de ficção científica chamado Hollow World. Então, eu vou ler outras coisas agora e depois, mas eu quero voltar nesse mundo. É uma pena que não... Tipo assim, ele não voltou a contar mais histórias do Hadrian e do Royce, exceto essas histórias de prequela, né? Mas é um universo, é um mundo que eu gostei, um mundo que eu quero voltar de novo depois. Eu não quero continuar lendo porque eu me conheço. Eu vou saturar. Se eu ler mais um pouco, eu vou encher o saco. Então é melhor eu ler uma coisa completamente diferente. Que foi o que eu fiz com o meu próximo livro. Mas antes do meu livro, é sua vez. Você vai selecionar da sua montanha de livros uma coisa para falar pros ouvintes. Ai, eu li tanta coisa, tanta coisa. Eu li, praticamente foi tudo muito bom. O mais medianozinho, assim, ganhou 3 estrelas. Eu li uma trilogia, depois que eu descobri que a trilogia são 4, né? Aquela coisa. Que foi uma...
A moça reconta a história do Mágico de Oz. É bem adolescente, mas tem discussões muito legais no livro. Aí eu li os 3, agora eu descobri que tem mais um livro. Então, o 4, que eu não sei quando é que chega. Li quadrinhos, 5 quadrinhos muito, muito bons. Li 2 livros de terror, 2 biografias e um de não ficção. Então, eu vou começar pelo de terror, que é o Dracul, que é do Dacre Stoker, Dacre Stoker, caralho, mano, Dacre Stoker e J.D. Barker. Ligou o nome Dacre Stoker com Bram Stoker? Uhum. Ligou? Fez a conexão? Conectou? Ele é o sobrinho bisneto do Bram Stoker. Então hoje ele é o dono do legado, né? Do Biso tio Biso lá. Então, assim, todo mundo conhece a história do Drácula, certo? O Drácula de Bram Stoker. O que o Dacre Stoker e o J.D. Barker fizeram neste livro? Eles colocam a família Stoker como a protagonista da história original, em que eles encontram o vampiro. E eu, assim, confesso que eu tava com o pé atrás quando eu peguei. Eu falei, porque quando recria clássico, a gente fica com o pé atrás, né? A gente tem uma questão de, sei lá, memória afetiva, talvez, assim. E eu comecei meio com uma vontade e tal, mas caraca, que livro! Muito, muito bom! Então, assim, o que eles fizeram? Pegaram os manuscritos do Bram Stoker, pegaram a história de vida da família Stoker e do próprio Bram e intercalaram com mitos do vampiro, a história do vampiro e até crimes que aconteceram na Irlanda na mesma época. Então, começamos a história com a história do Bram Stoker, que ele até os 7 anos era muito doente, tanto que achavam que ele nem ia viver, e de repente o menino miraculosamente melhora. Isso na história real mesmo. O que eles fizeram? Colocaram um vampiro dentro da casa Stoker. Então, eles em poucos momentos falam em vampiro, eles falam de criaturas, de seres sobrenaturais, mas eles não dão o nome, isso só vem lá pra frente. E aí você começa, dentro da casa da família, tem um ser vivendo junto dos Stokers, que melhora a saúde do Bram. E aí depois a gente tem um salto no tempo, eles já são adultos, o Bram já tá trabalhando. A irmã dele, Matilda, é uma personagem incrível. E assim, de saber que ela existiu ainda por cima é mais legal ainda, né? E ela um dia tá viajando por Paris e ela vê a pessoa que estava na casa. Quem que era essa pessoa? Era a babá das crianças, especialmente a do Bram, que era muito doente. E ela vê essa babá em Paris, sendo que ela desapareceu um dia, deixou a casa da família, nunca mais voltou. E ela tem certeza que a história desta babá está interligada com uma série de crimes que aconteceram na região onde eles moram, ali em Dublin. E de repente começa uma saga assim para caçar essas criaturas. E foi incrível o trabalho dos 2 autores. Sabe aquele clima gótico, claustrofóbico que a gente tem no Drácula? Eles recriaram, mas assim, ficou perfeito. Mas também com aquele jeito de ser tipo jornal, não? Não. Sim, tem algumas partes que são, como se fala? Algumas partes da história foram tiradas do diário, ou do Bram, ou da Matilda, né, de algumas pessoas em volta, mas o começo meio que é o Bram narrando a história dele. Depois a gente entra com algumas partes de jornal, né, de diário. Mas sabe quando não tá maçante? Porque o Drácula é o fruto do seu tempo, né? Drácula é um fruto do seu tempo. Então, eu li o livro recentemente, mano, sabe? Eu não precisava ficar sabendo de alguns detalhes da rotina da Minnie e da Lucy. Aquilo, né, meio que encheu o saco, assim. Em Dracul, não. Eles conseguiram deixar tudo muito, muito justo. Não tem nada sobrando na história. Então, mesmo a parte que é diário, não tá chato, não tá maçante. E como eles usam muita... não sei se arcaico seria a palavra, um jeito mais clássico, às vezes, de contar a história, mas também está mais moderno. Você não vai ficar tropeçando, né? Como se esse fosse um livro de 1800 Guaraná de rolha. Não, esse livro é moderno, ele foi lançado agora, 2018 que ele foi lançado, mas é uma leitura que flui, ela vai. De repente você está ali se borrando,
Porque você tá no necrotério e o coração do cara que tá numa bandeja começa a bater, bicho. Sabe? É esse clima que você tem. E uma coisa que eles falam no final do livro é que tem muitas similaridades de pessoas da história original, da vida do Bram Stoker, que inspiraram os personagens do romance. Então, o Van Helsing, ele provavelmente era um ocultista, como que é? Era físico naturalista, não me lembro do nome, físico ocultista, que era muito comum, uma figura muito comum da época, né? Que o Bram realmente conhecia, então eles colocaram esse cara na história. Tem horas que você fala assim, velho, essa história é verdade, você compra a história, entendeu? Porra, isso é verdade, isso aconteceu mesmo, não é possível. E aí depois o Bram senta e redige Drácula, mudando os nomes das pessoas, né? Então é como se fosse como que é? Prequela? É horrível essa palavra. É como se fosse uma prequela de Drácula. Você pode falar uma frequência também. Ai, piorou. É uma história que vem antes. Ah, melhorou. Agora sim. É uma história que vem antes. Então, eu sei que muita gente pode ter um pé atrás de tá recriando o mito de Drácula, mas, cara, investe no livro, porque muito bom, tá bem escrito, tá um clima gótico, claustrofóbico muito bem feito. Tem uma reviravolta perto do final, porque como que você começa o livro? É o Bram preso numa torre, vigiando uma porta. Atrás desta porta tem uma criatura maligna. Obviamente que deve ser um vampiro, mas ele não fala em nenhum momento. E entre os capítulos, você volta, ele vai para o passado e volta para esse momento em que ele está preso na torre. Então ele tem água benta, ele tem flores, né? Ele tem rosas que são abençoadas, e aí quando ele joga perto da porta, a criatura suga a vida da rosa, igual aquela cena do filme do Drácula, né? Quando a sombra dele passa que a rosa murcha, igualzinho. Tem uma pasta de água benta com hóstia selando a porta e ela tá caindo, e ele é agarrado numa espingarda, cruzes e espelhos na torre, e você, mano, o que tá acontecendo? Que bagulho é esse? Não é possível. Quando você chega no final tem uma reviravolta e você fala, velho, eu não imaginava, eu não esperava mesmo. O Drácula, o Dracul, né, na verdade, ele tá tão odioso, ele tá uma criatura tão apavorante que caramba, né? E outra coisa, eles resgataram muito mais o mito original do vampiro da Europa Oriental. Eles conseguiram resgatar e trazer para a história. Ficou bem, assim, incrível, ficou verídico, né? Você sente o cheiro da terra consagrada, você sente o cheiro do cemitério, aquela coisa bem, bem horror gótico. Então, quem curte, esse livro está em português, ele foi lançado pela Editora Planeta, pelo selo Minotauro, que é um selo de literatura especulativa, né? E não só isso, o livro graficamente está muito bonito, porque ele tem uma capa com o formato de um morcego, só que salpicado de sangue. E a brochura é vermelha em volta, assim. Então, não só o livro é muito bem escrito, como o projeto gráfico do livro está mais bonito do que o original em inglês. Eu ainda vou resenhar, porque eu resolvi fazer uma semana especial do Drácula. Porque dia 26 de maio é aniversário do lançamento do livro. Então, no dia 27, na segunda-feira, tem um texto especial sobre Drácula. E aí, naquela semana, eu vou resenhar o Drácula de Bram Stoker e o Dracul do Dacre Stoker. Então, vai ser uma semana de sangue. Ah, meu Deus. Eu tô tentando lembrar o nome de uma série de livros que até virou quadrinho. Chama... Caramba, que é como se o... Tipo assim, a Drácula existiu mesmo, mas ele não foi derrotado. E hoje ele é uma eminência parda atrás do governo da Inglaterra, e o mundo é completamente diferente. Como é que chama? Nossa, distopia vampírica, olha que da hora. Caramba, é uma leitura bem leve, assim. Caramba, eu tô tentando achar aqui. Eu não tô achando. Eu vou achar o nome do livro direitinho, e a autora, e vou... É a autora, acho que é um cara. E vou te mandar. Não é isso, também não é. Eu vou ter que procurar aqui. Você vai acrescentar outras coisas também? Porque, por exemplo, o Drácula já enfrentou o Batman 2 vezes. Você vai colocar essas coisas também ou não? Aonde? No texto? Na sua semana de homenagem. Não, na verdade eu ia falar da Mina Harker. Vou falar da Mina,
porque tem uma crítica que eu li há pouco tempo sobre o Drácula, de que ele é um livro machista. Gente, vamos pensar com a cabeça vitoriana da época em que o livro foi escrito. Não, ele mas é o natural daquela época, né? Dizer que... se a gente pegar com a nossa visão, tudo vai ser. Entendeu? Frankenstein. Poxa, a Mary Shelley era filha da Mary Wollstonecraft, uma das grandes feministas da época, e nem ela colocou a mulher como protagonista em Frankenstein. Então, assim, o Drácula pode ter muitos problemas com relação à representatividade feminina, mas vamos pegar a figura da Mina. A Mina é a arquivista, é praticamente a narradora dos momentos mais, né, intensos ali. É ela que organiza os diários para criar uma narrativa. E ela, acho que tanto ela quanto a Lucy, mas mais ela, são a tal da New Woman, né, da época vitoriana. Mas tem uns momentos assim que o Bram Stoker jura que tá elogiando, né? E enfia o pé pelas mãos quando ele fala que... né, é o Van Helsing, que quando ele quer elogiá-la, porque ela tá fazendo um trabalho muito bom com a pesquisa deles. Então ela fala que ela tem um cérebro de um homem. Exato. Que elogio! Porra, arregação, hein? Arregação no elogio. Então, assim, é claro, o romance é estupidamente vitoriano. É óbvio. É mais vitoriano impossível, né? É bem aquela narrativa da superioridade britânica, da civilização contra a barbárie, pipiri, popopó e etc. Agora, assim... não gostei do livro porque ele é machista. Gente, você vai ter que botar uma lente aí para ler pelos olhos de alguém da época vitoriana. Não dá para você também ser radical e dizer que o livro é um lixo, é uma bosta. Não, o livro é bom. Agora, ele é um fruto do seu tempo, assim como Frankenstein também é, né? E a Mina, ela tem um papel preponderante na história? Tem. Ela poderia fazer mais? Poderia, mas, gente, o livro é de 1800 né? Bicicleta de madeira, você quer o quê? Quer o quê? Que ela, sei lá, colocasse os peitos pra fora e andasse na rua gritando viva a Revolução Feminista? Então, não, ela é um fruto do seu tempo. Então, assim, menos, gente. Tem horas que não cabe você fazer certas observações, né? O Dracul, por exemplo, ele tem discussões muito mais legais a respeito do papel feminino do que Drácula. Por quê? Porque Dracul é um livro novo, gente. Hello! Tem 100 e cacetada de ano entre um e outro, né? Então, menos. Eu sou eu sou a rainha das problematizações, mas menos. Tem horas que não cabe. E eu vou comentar isso no texto e tal, mas eu falei, gente, peraí, não é pra tanto também, né? Beleza. O livro que eu li de pseudociência chama-se Underworld, The Mysterious Origins of Civilization. Acho que hoje não vai ter exceção de spoilers, né? Porque... O que eu vou spoilerar nesse livro aqui, que é um livro de pseudociência? É só você pesquisar o nome do autor. Então é o seguinte... É bom? É uma pseudociência divertida, boa, ou é mais do mesmo? É divertido. Na verdade, eu peguei pra ler por causa disso, sabe? Pelo mesmo motivo de eu ter lido Eram os Deuses... Como é que é? Carruagens dos Deuses, do Eric von Däniken, na adolescência. Tipo... misericórdia. Não, eu peguei sabendo que o cara era doido, mas tipo, eu quero ler, porque, olha só, vamos... É a mesma coisa de você pegar um cenário de campanha de RPG, sabe? Você não acha que existe um mundo com aquilo, mas, porra, ainda é divertido você ver as coisas que as adaptações foram feitas, né? Então é o seguinte, chama-se Underworld, The Mysterious Origins of Civilization, de um dos maiores proeminentes de pseudo-arqueologia do mundo hoje, que é o Graham Hancock. Ele é um escritor... Ele é jornalista, mas assim, ele já não trabalha mais para jornal, ele tá vivendo agora de mergulhar e escrever livro. Ele é escocês, mas ele cresceu na Índia, então você vê que ele tem uma paixão muito grande pela cultura indiana, e ele tem um respeito muito grande pela cultura indiana. Ele já abre o livro dizendo como é ridículo aquela ideia da arqueologia do começo do século XX, que, eu não sei se você sabe a história uma justificativa que depois os nazistas foram usar, porque o Vedra, eu não sei, é um desses livros de mitos, tipo saga de Gilgamesh, Ilíada, Odisseia, assim, dos hindus ou indianos, eu não sei se tem diferença. Acho que indiano é o regional e hindu é a religião. É religião, isso. Então é dos hindus. Fala dos arianos.
E no começo do século XX, como o mundo era fascista, né? Como está hoje, afinal, tinha essa ideia de que os arianos foram uma nação que veio... Porque assim, as conexões entre as línguas, por isso que fala que as línguas europeias são indo-europeias, porque a conexão entre elas e as línguas faladas no Oriente Médio e no subcontinente indiano são óbvias. Elas obviamente têm a mesma origem, uma origem comum. Então os arqueólogos racistas do final do século XIX e começo do século XX inventaram a hipótese de que esses arianos descritos no Veda, eles são, acho que é no Veda, eles são uma raça que veio, né, do leste europeu, de gente branca, que conquistou os hindus e os ensinou a ler e escrever essas coisas. E ele apresenta a hipótese mais moderna da arqueologia, que esses arianos, eles são tipo uma classe de sábios hindus, mas que sempre foram hindus, que isso é racismo. Então, a narrativa dele é a seguinte: esse cara está convencido de que todos os mitos antigos de inundações têm a mesma origem. Isso é uma coisa que eu tenho preguiça desde criança, assim, quando, sabe, eu tinha um professor de história na escola que ele vinha com essa história, então os gregos pensaram nos deuses, sei lá, Hermes então histórias baseadas num cara que era muito rápido, Hércules era baseado em histórias de um cara que era muito forte. Gente, eu não entendo essa ideia que todo mundo tem de que os nossos ancestrais eram por algum motivo burrinhos. Você tem imaginação pra você inventar uma história de um cara que voa e é invulnerável à bala e corre mais rápido que a locomotiva? Tem que ser baseado numa pessoa de verdade? Por que os gregos antigos, então, não podem inventar histórias? Não, tem que ser baseado numa coisa que eles viram. Sabe? Tipo, é muito ridículo isso. Eu já ouvi muito isso também. Então ele tá convencido de que os mitos de inundação são todos baseados num mito só. E no mito só não, num evento pré-histórico. Ele tem evidências muito legais. Porém, se você sabe alguma coisa sobre arqueologia, você sabe que as evidências dele são super circunstanciais. Ele faz, como é que fala? Ele mergulha. A mulher dele é uma fotógrafa submarina profissional. Então os dois mergulham muito juntos. Ele mistura nas teorias dele muita história da vida dele. Assim, aquela vez ele vai contar a história de um sítio arqueológico que ele foi ver no Japão, por exemplo. Então ele conta a história de ter chegado lá, aprender a usar scuba gear, que é diferente de mergulho normal. Então, assim, ele escreve muito bem. E ele, sempre que ele topa com um momento em que a arqueologia, entre aspas, tradicional, é crítica da hipótese dele, ele fala que é porque as pessoas cientistas são obtusos e não gostam de mudar suas teorias. Ele, obviamente, não conhece nenhum cientista, né? Que a coisa coisa que mais empolga um cientista... Quer ver? Quem foi que falou isso uma vez? Eu não lembro quem foi que falou, que assim, a gente tem essa ideia de que grandes descobertas na ciência ocorrem quando um cientista grita Eureka, né? Mas na verdade, não tem momento Eureka. As grandes descobertas acontecem quando o cientista está fazendo um experimento e fala, que esquisito. Tipo... Ou então, que merda é essa? Tipo, isso não era o que tá acontecendo. Como assim, velho? Então, e ele mesmo fala ao longo do livro várias vezes, eu não sou um cientista, eu não sou um arqueólogo, eu sou um jornalista, eu sou um amador. É bom mesmo que ele lembre isso o tempo todo ao longo do livro, porque ele faz uns saltos de lógica para conectar certos eventos pré-históricos com evidências arqueológicas, que você fala assim, meu Deus, esse cara, tipo, sabe, ele fez truque de mágica na minha, sabe, close-up magic, assim, porque, cara, tipo, e ele dá uma disfarçada, assim, com um texto bem escrito e tal, mas fala, nah, você tá forçando a barra pra caramba. E eu já conheço outros livros dele, igual, por exemplo, ele é muito criticado por basicamente ignorar evidência que não bate com o que ele quer que seja, né, o mito do antediluviano, de um dilúvio global, e ele já pegaram ele alterando a evidência de hoje, igual, por exemplo, ele insiste que várias culturas se conversaram na pré-história, mesmo hoje a gente achando que eles não têm conexão, porque todas elas fizeram grandes feitos arquitetônicos baseados nas Pleiades, por exemplo. Eu acho engraçado. Isso é evidência de que essas culturas, maias, incas e egípcios se encontraram? Ou é evidência de que eles olham para cima? Né? Tipo... tem, por exemplo, ele não fala disso nesse livro, eu vi isso num documentário. Ele fala que você já conhece essa história, que as 3 pirâmides de Gizé do Egito Antigo são alinhadas com o cinturão de Órion. Uhum. A única maneira disso acontecer é se você pegar o cinturão de Órion, girar ele 180 graus e mudar a distância das pirâmides, porque não se alinha.
sabe? Mas é um mito comum, né? Todo mundo acha isso. E ele é um dos caras que defende esse mito, por mais que já tenha sido apresentada evidência astronômica para ele. Aí ele sempre culpa, não, são cientistas obtusos. Tirando tudo isso, você tem que ler esse livro sabendo que você está lendo um livro de pseudociência. Ele tem ideias muito boas, ele conta essa história dessas civilizações, por exemplo, que viveram em algum lugar seco, que hoje está inundado, essas evidências. Ele não começa a contar historinha como se ele descrevesse a Atlântida, não, sabe? Ele fala das evidências arqueológicas na costa do Japão, na costa da Índia. E assim, como se fosse ele desvendando um mistério, então é gostoso de ler. Sabe, independente dele ser doido ou nenhum arqueólogo sério concordar com ele, sabe? Você ignora os pequenos pontos em que ele exagera um pouco e segue em frente. Eu só achei que esse livro é muito comprido. O livro é muito, muito grande e não precisava ser desse tamanho, sabe? Porque tem capítulos inteiros em que ele passa descrevendo para você algum mito antigo e você fala assim, que hora que ele vai conectar com as ruínas que ele citou no capítulo anterior? Ele não conecta. Sabe? É meio que parece que ele está exibindo o conhecimento dele sobre misticismo hindu-indiano, sabe? Então eu editaria 40% fora daquele livro, para ser um livro mais curto. E é divertido assim, ele não fala Atlântida hora nenhuma. Mas você sabe que ele está falando da Atlântida. Quando ele fala de evidências arqueológicas no mar Egeu ou ao norte Ele fala, por exemplo, sobre a falta de evidência arqueológica para determinar onde está a grande biblioteca de Alexandria e tal. Ele tá falando de Atlântida, ele só não fala, porque, tipo... não é o tipo de coisa, mal. não é o tipo de coisa que adulto acredita, né? Então, assim... O livro me cansou da metade pra frente porque ele tava ficando muito comprido. Mas, tirando isso, é uma leitura divertida. Você só tem que ler sabendo que, tipo assim, você não deveria acreditar no que ele tá escrevendo da mesma maneira como você não deveria pegar o livro de Dark Sun do D&D e achar que realmente existe um planeta desértico orbitando uma estrela vermelha em que tem anões gigantes e meio elfos enormes que andam pelo deserto como em manada, sabe? Não, cara, é um livro de fantasia. Ele pode acreditar no que ele está escrevendo, você não tem que acreditar. Assim, tá me parecendo uma versão mais limpinha do Astronauta no Passado, porque eles forçam evidência até, né? O cara falando, olha, veja este imenso bloco de pedra com um ângulo perfeito em 90 graus. Aí ele tá forçando a régua, porque a pedra não tem 90, e ele força. Nesse ponto, o Graham Hancock, ele é muito crítico das pessoas que acreditam nesse tipo de coisa. Porque ele fala, por que essas culturas antediluvianas seriam estúpidas? Sabe? Como ele, por exemplo, ele apontou o racismo dos arqueólogos europeus do começo do século XX, de achar, os indianos jamais poderiam ter uma cultura mais avançada que os europeus há 5, 6 mil anos atrás. Só pode ser porque eles aprenderam com os europeus. Ele é muito crítico disso. Que ele fala. Engraçado que, assim, os alienígenas só constroem para povo não branco. Porque para os romanos não construíram nada, né? Então, assim, ele fala muito bem e você vê que ele gosta muito e sabe muito sobre as antigas culturas do Levante, aquela região, a Mesopotâmia, da China, sabe? Ele é bastante respeitoso com essas culturas. No livro não é de modo algum eurocêntrico, até porque ele se concentra muito mais no Oceano Índico. Ele também fala do Oceano Atlântico e fala do Mar do Japão. Mas assim, o primeiro terço do livro, ele se foca muito mais na cultura mais antiga que nós temos, né? Que é a cultura do Vale do Indus e do Ganges. Aquelas civilizações. Então ele é bastante respeitoso nesse sentido. Eu tô vendo a capa dele aqui na Amazon. Eu já vi vários documentários sobre essa tal dessa estrutura japonesa aqui. Que tem gente que fala que é uma grande cidade ou um templo submerso, uma coisa assim. Ele fala alguma coisa no livro sobre isso? Fala. E o que ele diz? Ele falou que é o seguinte, para ele, falta de evidência significa evidência, da coisa ao contrário. Ele fala, então os arqueólogos não conseguiram explicar ainda o que são essas estruturas. Então ela só pode ser uma civilização antiga antediluviana, sabe? Pelo amor de Deus. Ele faz umas pontes, assim, ele faz umas conclusões muito esticadas. Ele escreve bem, então você tem que prestar atenção. Você tem que saber que você está lendo um cara que vai forçar a barra, vai forçar o anel da amizade. E a explicação dele, a hipótese dele, perdão, eu acho ela muito legal.
ela não tem base alguma em paleogeografia ou paleontologia ou arqueologia, mas ela é muito divertida. Que é o seguinte, nós estamos no meio, não parece, mas nós estamos no meio de uma era glacial, né? E você sabe disso até melhor do que eu. O globo passa por períodos de glaciação constantemente, e altera radicalmente a geografia do planeta, né? Você tem evidências da última glaciação no noroeste norte-americano, no norte da Europa, em todo o norte da Ásia, né, de grandes montanhas que se ergueram ou foram destruídas, rios que se formaram, bacias. Por exemplo, a região do estado de Montana, nos Estados Unidos, era um mar interno, hoje é um deserto, né? Então, mas o interior de São Paulo, você está em uma região que antes foi mar. Também. Então, a hipótese dele é, que é o seguinte, que antes da última glaciação, há quantos anos atrás, acho que ele fala, inclusive ele usa muita ciência, muita tecnologia. Ele vai atrás... A última glaciação é tipo 80 mil, 100 mil anos, eu acho. Ele vai atrás de dados... Sabe aquelas simulações que você faz de como era o nível do mar há 12 mil anos, há 20 mil anos, há 50 mil anos? Então, assim... Sim. Só que a hipótese dele é que não houve uma desglaciação gradual. É que haviam inúmeras civilizações em continentes hoje afundados, ou em regiões que hoje está a 23 metros de profundidade, mas na época estava 5 metros acima do nível do mar. E a desglaciação, não sei se tem uma palavra para isso, da última vez. Deglaciação. Deglaciação mesmo. Deglaciação. A hipótese dele é que aconteceu de uma vez. Então ele traz várias hipóteses de que você tem diques no Oceano Atlântico, né, no Ártico, diques que se formaram de gelo, mas aí a água embaixo já estava líquida e de repente estoura e acrescenta não sei quantos milhões de litros no Oceano Atlântico, o que explicaria ao desaparecimento dessas civilizações. O problema é que é o seguinte, ele pega a evidência de que isso sim aconteceu em alguns pontos isolados da Europa, e da América do Norte, por exemplo, a região da Doggerland, que seria uma região seca entre o sul da Inglaterra e onde hoje é a Holanda. Até hoje se encontra evidência arqueológica de que gente viveu em Doggerland na pré-história, né? Aquilo afundou de uma vez por causa de uma inundação, mas é local. Ele estende essa ideia para o globo inteiro. E aí ele topa com cientistas céticos dizendo cadê a evidência. Ele fala do Mar Negro? Ele fala do Mar Negro também? Ele cita o Mar Negro, mas ele foca muito mais no Oceano Índico, no Mar do Japão e no Mediterrâneo. Porque no Mar Negro também tem essa história de que um dique se rompeu e teria inundado uma região, uma porção ali do Mediterrâneo. Também tem uma história ali. Agora, cara, não faz o menor sentido uma escala global. E ainda que fosse global, levaria milhares de anos. Não é assim de uma vez. Não é. O Snowball Earth, por exemplo, que é a teoria da bola de neve, a Terra teria sido coberta por uma imensa camada de gelo, só na região do Equador, onde você tem uma maior incidência de luz solar, é que, né, não teria congelado, ou teria sido uma camada fina o suficiente para a luz solar entrar e manter a vida fotossintetizante embaixo. Isso levou milhares de anos para acontecer, ela ficou milhares de anos assim, depois levou milhares de anos para deglaciar. Você não tem como fazer isso numa escala global, não tem, não há como. Por mais que você tenha diques em algumas regiões, né, porra, velho, não força a amizade, cara. O que Agora eu gostei ele forçou brabo. Então, assim, o que eu gostei desse livro é que ele é inteligente. A gente tá passando... Eu e você comentamos tão frequentemente, até chegamos a gravar um episódio do Holodeck sobre isso. A gente tá falando tanto do povo que tem umas teorias imbecis, e eles mesmos são imbecis, né? A gente passa o tempo todo combatendo o retardamento mental sem lógica dos anti-vacina, do povo da Terra plana, do povo que acha que... que acha que a Terra tem 6 mil anos de idade, sabe? Então... E são ideias estúpidas pronunciadas por pessoas estúpidas que não conseguem, que não sustentam um diálogo de 5 minutos com alguém que sabe do que está falando. Ele sabe do que ele está falando, então foi refrescante ler um cara que está falando uma merda, mas com um monte de evidência quando ele tem. Quando ele não tem, ele meio que finge, tipo assim, não, olha pra lá, olha pra cá. Ai, meu Deus. Sabe o que me dá raiva? É que as pessoas leem um livro desse, aí encontram um arqueólogo, alguém que realmente é arqueólogo. Velho, mas e a civilização submersa no Japão? Aí o cara vai falar, mas que? Então eu acho que você devia estudar mais. Entendeu? Esse acaba sendo esse é um risco. E esse acaba sendo um grande problema, porque é sempre mais divertido a coisa fantástica, né? Se um arqueólogo diz pra você...
Ah, cara, tipo, não achamos todas as pedras necessárias para construir uma torre, um grande farol de Alexandria de 150 metros, 150 cúbitos, como foi descrito, mas ou não achamos ainda, ou é evidência de que o farol nunca esteve lá, que esteve em outro lugar, não achamos ainda, ou que ele nunca existiu. Isso não tem Ou que ele graça. era menor. Ou que ele era menor. Isso não tem graça. Tem graça pensar, não, na verdade há um mini continente afundado no coração do Oceano Atlântico, que era onde realmente estava. É muito mais divertido pensar nisso, né? Então Funciona é bem sedutor. na ficção. É sedutor, né? Funciona bem na ficção, mas quando você tenta trazer para a realidade, velho, não força. Eu vi um documentário sobre essa cidade, esse templo submerso no Japão, e os geólogos falaram, cara, isso é uma formação natural. Ele comenta muito sobre isso. É possível, sim, você ter. Porque, por exemplo, no fundo do oceano, você tem colunas de basalto que são perfeitamente em formas hexagonais. Você olha, você jura que aquilo é uma construção, é uma coisa artificial. Não é. Ele tem muito Entendeu? argumento da fé, assim, do tipo, gente, é muito difícil acreditar que aqueles cubos sejam naturais, deve ser artificial. Vamos assumir que é artificial para eu te contar uma história, sabe? Então ele faz muito disso. Uma coisa que eu gosto é que ele levanta problemas que existem na arqueologia subaquática, que é o fato de que é muito difícil fazer arqueologia subaquática. Às vezes você depende de ter tido erosão para você achar alguma coisa, porque você não sabe que está afundado. Tecnologia de radar ou de LiDAR está acontecendo só agora, então a gente está descobrindo muita coisa. Só que ele assume que já que a gente está descobrindo muita coisa, daqui a pouco vamos provar que eu tô certo. Ai, meu Deus do céu. Eu queria ter a autoestima desse cara. O Carl Sagan falava assim, eu posso ter evidência de terra mexida, mas eu posso ter usado apenas uma pá. Entendeu? Então, assim, é uma leitura bem feita, bem escrita. Ele é um cara competente, ele não é um idiota, sabe? É o tipo de pessoa que daria pra conversar sobre 95% dos assuntos. Então, eu gostei muito que me restaurou a fé na humanidade, entendeu? É muito fácil a gente pensar nos nossos adversários intelectuais como burrinhos. E isso é perigoso, né? Pra nós, na hora que a gente encontra um cara que sabe do que tá falando, ou que usa bastante falácias. Essa história dele, desse dilúvio, me lembrou do primata aquático. Lembra dessa história? Cara, eu sei dessa história Tem porque ela foi também. usada numa história em quadrinho de ficção científica fantástica, publicada pela Image. Eu não sabia que era baseada em fatos reais. É uma antropóloga, eu não me lembro, é que faz tanto tempo que eu assisti esse documentário, mas ela disse que o fato, se a gente olhar para o ser humano e olhar para os nossos colegas, os primos, né, os bonobos, os chimpanzés, os gorilas, tem uma diferença brutal entre nós. A gente não tem pelo corporal cobrindo o corpo inteiro, né? Como tem os nossos coleguinhas. Então, o que diferencia? Por que nós perdemos o pelo enquanto eles mantiveram pelo no corpo inteiro? E foi a partir dessa observação que ela olhou para os mamíferos aquáticos. Os mamíferos aquáticos já foram animais de terra firme, que foram para a água por alguma razão, né? Evoluíram para ir para a água. E eles perderam os pelos. Então, qual foi a dedução dela? De que em algum momento da história humana a gente viveu muito próximo à água, em locais alagados ou locais com enseadas, locais quentes e rasos, um lugar onde você pudesse pescar com muita facilidade, comer marisco, comer ostra, né? Caranguejo, etc. E que conforme o tempo foi passando, os nossos colegas hominídeos, os nossos primos, foram perdendo pelo corporal para ganhar mais velocidade dentro d'água. O problema é que então, isso... é isso que ela diz. Ela também fala que... Ela também continua dizendo que, por exemplo, a capacidade que nós temos de controlar nossa respiração embaixo da água, o fato da gente ter muito mais gordura embaixo da pele do que os primatas, os nossos primos primatas, e etc. É o que você falou, é uma pessoa inteligente dando uma teoria, mas que não tem, né, não tem corroboração. Às vezes ela força um pouco a amizade ali. Mas a gente tem muito isso. É uma boa ideia. A gente tem muito isso em várias ciências, particularmente, como é que chama? Psicologia evolutiva, tem muita... Essas teorias que você não tem evidência, que são autocontidas, são tautologias, né? É uma ideia boa, mas enquanto você não tiver evidência, né? Porque... Eu acho que vale pelo exercício mental de você fazer, né? Agora, você pode pegar fazer essas evidências e tentar juntar. Eu acho que vale pelo exercício. Agora, mas de novo, você tem prova? Não.
Você tem que fazer com cuidado, que nem como é que ele chama? Richard Wrangham, alguma coisa assim. O cara escreveu Pegando Fogo, Como Cozinhar nos Feios Humanos. Ele tem lá um momento em que ele, Sim. ele hipotetiza por que nós somos o único primata nu, né, sem pelos, que é por causa de fogo. Uma vez que nós produzimos fogo, a gente não precisou de tanta produção de pelo, gastar tanta energia com isso. Sem falar que nossos bebês nascem completamente peladinhos, como uma questão, tipo assim, o bebê que não tinha pelo para pegar fogo perto da fogueira sobreviveu por mais tempo. Só que ele fala isso brevemente e fala assim, e meio que assim, olha, é uma ideia. Não temos evidência disso. Toca o barco, né? Ele não traz como se fosse o guia definitivo para o macaco nu, né? Engraçado, ele fala do fogo e essa antropóloga falou de água, né? Agora falta alguém falar de terra e alguém falar de ar também. Aí a gente já tem um avatar. De ar já tem. De ar já tem. Tem o cara como é que chama? Como é que é? Breakfast morning, como é que é? Cereal morning breakfast, como é que ele chama? Agora, a do fogo, será que teria dado tempo para a nossa evolução ajustar isso? O da água eu até entendo a questão dos milhares de anos convivendo com a água, mas será que do fogo daria tempo? Nós descobrimos a evidência de que nós passamos a dominar o fogo 2 milhões de anos atrás. Nós não éramos nem Homo sapiens ainda, né? Então é possível. Mas, chama Saturday Morning Breakfast Cereal. É uma tirinha de quadrinhos de um cara chamado Zach Weinersmith, em que ele tem uma hipótese, ele apresentou no Bar Fest. Não sei se você conhece, o Bad Ad Hoc Ideas Fest. Não, depois depois eu vou procurar no YouTube aqui, colocar inclusive o link no show notes para os ouvintes. O Bafest, a Bad Ad Hoc Ideas, é o seguinte, são estudantes universitários, geralmente doutores ou pós-doutores, uma galera novinha assim, que introduz hipóteses científicas absolutamente ridículas, sabe? E são divertidas pra caramba. É feito com bom humor, pra mostrar como você pode usar uma lógica perfeita pra explicar um negócio ridículo. E ele tem uma que ele depois transformou em tirinha, mas ele apresentou no Bafest primeiro, que é que os bebês são lisinhos, não tem pelo, e são fofinhos, porque eles evoluíram para serem atirados de catapultas. Inclusive, o fato de quando você levanta um bebê, ele sempre abre a boca, é para engolir ar, para ele voar mais longe, para ajudar a disseminação da diversidade genética, sabe? Você joga seu bebê na direção de outra tribo, assim. Eu li esses dias uma falando dos dinossauros, se seria possível que os dinossauros evoluíram, construíram uma civilização na Terra e foram embora. Igual aquele episódio de Voyager. E assim, a geóloga falou, olha, é complicado, porque por mais que a gente diga não é possível, a gente não encontraria restos dessa civilização se eles tivessem feito isso, porque já passou muito tempo, 65 milhões de anos, pô. Você não encontraria restos, você não encontraria artefatos arqueológicos dessa época. Isso já teria sido reciclado na crosta há muito tempo. Ela falou, por que não? É uma ideia elegante, mas eu, enquanto geóloga, não posso te dizer, cara, os dinossauros saíram daqui em naves e tal. Aí eu lembrei imediatamente daquele episódio de Voyager, que eu adoro, inclusive, porque discute a questão de fundamentalismo, né, e tal. Mas eu me lembrei desse episódio na hora. Eu falei, pô, velho, já pensou? Saiu daqui uma raça sáurea? De Dinosaurs. Aí você tem que botar os pratinhos. Viajamos legal agora, hein? Cara? Nossa, é verdade. Vamos voltar um pouco. Esse foi o livro, então, Underworld, The Mysterious Origins of Civilization, do Graham Hancock. Eu vou tentar lembrar de ver se nós temos esses livros em língua portuguesa. Eu olhei na Amazon, acho que não tem não, cara. Do Graham Hancock não tem não. Ok, eu ia entrar na Saraiva agora, mas então... porque eu acho que tem livro desse cara traduzido. Eu já vi livro desse cara na Saraiva, assim, deixa eu ver. Eu olhei a cara dele... Tem um dele aqui, Sobrenatural, os mistérios que cercam qualquer coisa. Eu lembro da cara dele de algum documentário, quando eu botei no Googler. Eu olhei pra ele e conheço tu. O Mistério de Marte dele também já foi traduzido, A Busca pelo Santo Graal foi traduzido, mas esse não. Esse tem na Saraiva, mas... Nossa, que caro, Saraiva, 86 conto, vai tomar no... Tá mais barato do que na Amazon. Ah, é? É um livro muito gordo mesmo. Quantas páginas ele tem? Não vai me dizer, Saraiva? 769 páginas. Ah, puta merda. E é a mesma edição que eu li.
Então, esse saiu pela Random House norte-americana, não tem no Brasil, isso não foi traduzido. Ok, agora é sua vez, Sibila, seu último livro de sua seleção de maio. Esse Underworld que você falou na Amazon tá R$101,59 a capa comum. Uau! Brabo, puxado. Ele acha que é o quê? Livro acadêmico, né? Nossa, pelo amor de Deus, né, velho? Tudo bem, é que tem alguns títulos na Amazon importados que, assim, eu não entendo o valor do preço. Tipo, o e-book R$59,90. Falei, velho, colabora, né? Porra, o pessoal pisa também. Bota pelo menos 10, 15. 15, tá bom, vai. Não precisa ser tudo isso. O outro livro que eu li é uma biografia. Não tem em português, o que é uma pena. Porque eu amei demais. Se chama The Lady from the Black Lagoon, da Mallory O'Meara. A Mallory, ela é produtora de filmes de terror. Ela é fãzaça, estuda filmes de terror, produz, dirige, roteiriza. E ela ficou sabendo que, sabe o famoso filme O Monstro da Lagoa Negra? De 50 e cacetada, 53, 54? Quem criou o monstro foi uma mulher. E aí ela percebeu assim que praticamente não existiam informações sobre ela. E ela se dedicou, então, um bom tempo, uns 3, 4 anos, eu acho, para escrever a biografia dela. Se chama Millicent Patrick, o nome da mulher. Ela foi uma das primeiras ilustradoras e animadoras dos estúdios Disney. Na época dela, ela foi a única mulher a trabalhar com maquiagem e efeitos especiais num estúdio. E até o dia de hoje ela foi a única mulher a criar um monstro para um filme de Hollywood. Olha o currículo, né? Então, esse livro, infelizmente, está só em inglês e ele tá caro na Amazon. A capa comum tá tipo R$90, R$100. É um absurdo. Então eu espero que alguma editora, tipo a Dark Side, que seria a cara dela, que ela pudesse trazer e traduzir esse livro. Então a Millicent, ela na verdade se chamava Mildred. Ela era de uma família de um imigrante italiano que migrou de Nápoles para os Estados Unidos. Ela nasceu em 1915 e já desde pequena ela era muito boa no desenho, né? Desenho e ilustração. Quando ela saiu do ensino médio e procurou uma faculdade de artes para fazer. E só tinha uma academia na época, né? Em Los Angeles, que aceitava mulheres. Foi dentro desse instituto de arte que o Walt Disney, né, ele começou a procurar animadores. Ele precisava de ilustradores e animadores para o estúdio dele. E ele se encantou com o trabalho da Millicent. Ela adotou o nome Millicent depois, né? E aí foi assim que ela foi trabalhar lá. Então ela coloria os acetatos para o processo de animação, né? Que era um trabalho bem difícil e só mulheres que faziam isso. Os ilustradores, todos homens, obviamente, ficavam num outro departamento. Com o tempo, ela acabou saindo da Disney, ninguém sabe exatamente por quê, e começou a trabalhar como modelo em feiras, sabe aquelas mulheres que ficam posando do lado do carro? Ela fazia isso. Ela era muito bonita, cabelo preto, sempre muito glamurosa, até que ela começou a trabalhar com pontas no cinema, fazendo figuração, ou então aquela garçonete num bar, né, aquelas coisas assim. E nos intervalos das gravações ela fazia o quê? Desenhava. E ela às vezes até fazia retrato das pessoas e vendia esses retratos. A família não gostava nada do fato dela ser modelo e atriz, porque na época, nos 40, era o equivalente a ser prostituta, né? Então a família cortou relações com ela, nunca mais se falaram. E enquanto ela está trabalhando, modelando e atuando, ela consegue entrar nos estudos da Universal. E lá ela conhece um cara chamado Bud Westmore, que era o chefe do departamento de maquiagem e efeitos especiais dos estúdios. Na época, a Universal não era o estúdio grande que é hoje. Ele era conhecido pelos filmes, assim, tipo pastelão, aqueles filmes de monstro bem pastelão. E o novo diretor do estúdio queria, assim, fazer filmes bem feitos, ainda que fosse de monstro para atrair a audiência, mas que fosse bem feito. E aí surgiu a ideia de se fazer o Monstro da Lagoa Negra, com o roteiro inicial era bem estilo King Kong, só que dentro d'água, né? Mudaram algumas coisas e tentaram fazer a imagem do monstro. E os executivos não gostavam de nenhuma.
E o Bud chamou a Millicent, falou, Mia, colabora aqui, me ajuda a desenhar, faz um monstro aqui, me ajuda para eu apresentar para os caras. Ela foi na pré-história, ela pesquisou imagens de fósseis, ela viu os peixes do Devoniano, répteis, anfíbios, e criou o tal do Gilman, né, que é o monstro. E então ele tem aquelas guerras, ele tem as membranas entre os dedos, ela se baseou em animais marinhos mesmo, em animais primitivos, pré-históricos. O estúdio aprovou, e como a Millicent era muito bonita, ela sempre andava na estica, né, muito charmosa e tal, o que eles pensaram? Pô, vamos fazer uma turnê e colocar a Millicent para fazer as coletivas de imprensa. E a turnê se chamava The Beauty Who Created the Beast. Então, a Bela que criou a fera. E botou a mulher na estrada. Então, ela viajava com a máscara do Gilman, dava entrevista em rádio, em TV, para revista, posava para foto. Tem várias fotos se você jogar no Googler. Se você jogar no Google Millicent Patrick, você vai ver várias fotos dela posando do lado da máscara. Né? Só que assim, quando você tem uma mulher de sucesso em alguma área, sempre tem um macho recalcado com ciúme atrás. O Bud Westmore fez um escândalo dentro dos estúdios da Universal porque ela estava sendo creditada com a criação do monstro. Tipo, foi ela mesma que criou, mas ele queria a autoria para ele. Ele jamais assumiria que foi ela. Ele pressionou tanto, ele fez um escândalo tão grande que ela acabou cedendo a autoria para ele e embarcou na turnê de novo. Ele continuou recalcado, enchendo o saco, enchendo as tamancas no estúdio, que era um absurdo, não era ela que tinha que estar recebendo essa atenção, era ele. No fim, quando ela volta para os estúdios da Universal, ela descobre que ela estava na rua. Ele conseguiu mandar ela embora. Veja até onde vai o recalque de um cara, só porque ela recebia a atenção da criação do monstro. O filme foi muito bem na bilheteria, teve boas críticas, o público gostou. Ele queria tudo para ele. Inclusive, a autora encontrou memorandos internos da Universal, telegramas, cartas, em que o chefe do marketing fala, eu acho que o Bud está exagerando nisso, ele está dando um chilique à toa, a ponto do chefe falar isso, cara. Eu ficava com vergonha de ouvir o meu chefe falar um negócio desse, sabe? Eu ouvi brevemente a história dela, junto com a história de outros, a história do começo do cinema, assim, no podcast Stuff You Missed in History Class. Mas assim, foi super curtinho, claro que um livro vai tratar disso muito mais, vai se debruçar sobre o assunto. Só que eu não tô conseguindo achar aqui. Se você achar, coloca o link, né, nas show notes, que eu acho que é bacana. Uhum. Eu já resenhei o livro, saiu a resenha na semana passada, e eu fiz a página em português da Wikipédia. Eu achei que ela merecia. Peguei o livro, sentei e fiz a página dela. E é legal porque a Mallory, ela fala da vida da Millicent, mas ela intercala com a própria vida, mostrando que em 65 anos, desde da época dela, pouca coisa mudou para a mulher dentro do cinema. Pouca coisa. Então a Mallory conta algumas coisas que aconteceram com ela, como, por exemplo, um ator famoso, ela não dá o nome, uma pena, eu queria saber quem é esse mala. Mas eles chamaram o ator para fazer uma gravação só de voz, né, dele narrando alguma determinada coisa, e a Mallory tem o cabelo roxo. E ele pergunta para ela se era igual lá embaixo. Sabe quando a pessoa demora a entender? E aí ela falou, peraí, ele me perguntou isso mesmo? Aí quando ele vai embora, que ele tá saindo, ele fala, se você quiser uma ajuda para mudar de cor lá embaixo, você me chama. Puta que pariu, entendeu? Tem outro caso em que ela está produzindo um filme, o roteirista pergunta há quanto tempo ela estava trepando com o diretor para conseguir o cargo de produtora. Então ela mostra que em 65 anos da indústria, pouca coisa mudou. E o fato da Millicent ser a única mulher, desde aquela época, a criar um monstro para Hollywood, é muito sintomático de como a indústria ainda precisa evoluir. Uhum. Então o livro é bem legal por isso. Ela fez uma pesquisa excelente, ela conseguiu ir atrás de parentes vivos da Millicent, porque a Millicent ela não teve filhos, ela se casou várias vezes, mas nunca teve filhos, porque quando ela era pequena, ela teve uma peritonite, que deixou ela estéril, então ela nunca teve filhos, mas ela era muito ligada na sobrinha da irmã mais nova, que foi quem cuidou dela até o final, inclusive, e ela tá viva ainda, e a Mallory foi atrás, conversou com ela, pegou fotos, documentos, conseguiu descobrir como ela morreu, o fim da vida dela foi muito difícil, e ela nunca mais trabalhou com ilustração, designer e maquiagem de novo. Por quê? O Bud Westmore era filho de George Westmore. Quem foi esse cara?
Hoje, todo estúdio tem um departamento de maquiagem e efeitos, né? Se você pegar lá os vídeos do o making of do Guerra Infinita, Ultimato, etc., você vai ver cenas dos sendo maquiados. Isso não existia antes do George Westmore. Os atores eram obrigados a fazer sua própria maquiagem. Então era tudo meio caricato, porque eles tinham que fazer com pressa, né? O George Westmore criou o conceito do departamento de maquiagem e efeitos. Sabe aqueles cachos da Mary Pickford? Aham. Da Shirley Temple? Foi ele que criou. Então, ele era o cara. A família Westmore dominava a maquiagem e os efeitos da época. Em cada estúdio tinha um membro da família Westmore. Então, quando ela foi mandada embora da Universal, ninguém ia contratar ela, porque todos os estúdios eram controlados pela mesma família. Que merda, né? Então, ela continuou atuando, mas assim, ela não era boa atriz, então ela só fazia figuração, aqueles personagens secundários, né? Aquela garçonete, aquela dona de bar, bailarina e etc. E assim, nunca mais desenhou profissionalmente. Ela fazia os desenhos em casa. Tem uma foto em que ela faz um retrato do Kirk Douglas, num filme em que ela atuou. Então ela dava ou vendia esses desenhos, mas ela nunca mais participou, nunca mais trabalhou profissionalmente como designer. E o último papel dela, ela tinha uns 53 anos, mais ou menos, que foi também um papel secundário, uma figuração, e depois disso ela nunca mais atuou. A Millicent, ela depois, já no final da vida, ela perdeu a casa dela numa inundação. Ela ficou na pobreza, foi bem brabo. A sobrinha que foi cuidar dela em casa, ela tinha mal de Parkinson. Chegou uma hora que ela já não movia mais os músculos do rosto, nem da mão. E depois ela descobriu um câncer de mama, que já estava em metástase. E aí ela veio a falecer em 98. Ela foi cremada e a sobrinha jogou as cinzas dela sobre a Baía de São Francisco, que foi onde foi rodado o filme do Monstro da Lagoa Negra. Foi uma leitura assim muito emotiva, porque você sente a emoção da Mallory falando de como não mudou nada em 65 anos, como que a indústria ainda tem predadores no estilo do Harvey Weinstein. Como que você, por ser mulher, você sempre vai ser questionada se você está dormindo com fulano, se você é parente de fulano, se você conhece algum fulano que te colocou lá dentro. Nunca é pelo seu mérito. E mesmo nos departamentos de animação dos estúdios, existem poucas mulheres. Ela falou, eu sinto que em 65 anos eu estou repetindo a mesma história. E no terror ela comenta, quem sabia da figura da Millicent é só porque ela era bonita. Então eles tinham informações sobre ela por isso. Muito bonita, muito glamourosa, né, tal. E a Mallory faz um apelo, né, para que as mulheres ganhem mais espaço. O movimento do Me Too tá aí. As mulheres hoje estão falando mais abertamente dos casos de assédio. Até a Meryl Streep falou de casos de assédio que ela sofreu. E que a indústria precisa mudar, gente. São mais de 65 anos e não mudou nada. Assim, dá uma tristeza, né? Porque a indústria do entretenimento que a gente gosta tanto maltrata tanto as mulheres desse jeito. Eu achei aqui o podcast. Não foi o Stuff We Missed in History Class, não. Foi o podcast Strong Female Character do Sci-Fi, do canal Sci-Fi. Foi o episódio 31 de março. Legal. Durante o mês de março inteiro. Porque assim, eu não gosto desse podcast. É uma confusão, é um mundo velho de gente falando tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu não escuto esse podcast. Mas eles fizeram uma série chamada Forgotten Women of Genre. Do dia 1º ao dia 31 de março, todos os dias, um show com script. Então, uma pessoa lendo só narrando. Eu li o texto sobre a Millicent. Você tá falando do Sci-Fi Wire? O nome do site? Isso. Eu li esse texto. Muito bom. O Sci-Fi Wire é o site do canal Sci-Fi, né? E então eles têm um grupo lá dentro que é só de mulheres, chama-se Fangirls, mas girls com 2 R's, né? Como se estivesse rosnando. E elas têm um podcast, né? Que chama Strong Female Character, que eu não escuto. Mas eles fizeram uma sequência de 31 episódios de 10, 12 minutos, 11 minutos, que eles falam de tudo quanto é tipo de mulher que foi esquecida, como criadora da primeira super-heroína, e do dia 31, o último episódio foi sobre a Millicent Patrick. Eu vou colocar nas show notes também. Então, como é que chama o livro de novo? O livro se chama The Lady from the Black Lagoon. O nome da autora é Mallory O'Meara. Ele tem na Amazon, mas infelizmente é só em inglês. E o preço tá absurdo mesmo. A capa comum tá 100, o e-book tava tipo 50, né? Então eu faço um apelo para quem
de editora brasileira. Alô, Darkside, querida, tem um livro aqui com a tua cara, amiga. Porque, assim, não é só a biografia da Millicent, mas é também um retrato do cinema, especialmente o cinema de terror, nesses últimos 60, 70 anos. E, porra, não mudou nada, velho. Teve uma Não coisa que mudou você nada. comentou lá no comecinho, que eu não quis te interromper. Agora eu não lembro exatamente o que você falou, mas você falou alguma coisa que me lembrou o livro que eu estou lendo agora. Como eu não comentei ele, porque eu não acabei ainda. Que chama-se The Strange Case of the Alchemist or Alchemist. Eu não sei como é que fala. Enfim, Strange Case of Acho the que é Alchemist. Alchemist. The Strange Case of the Alchemist's Daughter, de uma moça chamada Theodora Goss. Ela escreve há um tempinho já, mas esse livro é de 2017, ela é nova pra caramba, ela não é aquela autora que tá escrevendo há 60 anos, não. Ela começou há pouco tempo, que nem o cara lá da trilogia do Rhaenyra que eu tô lendo. Esse livro acho que saiu em 2017, The Strange Case of the Alchemist's Daughter. Eu procurei, né, não tem nada dela traduzido no Brasil, apesar da Saraiva e a Cultura venderem esse livro e os outros livros desse universo. Que é o seguinte, por que eu lembrei uma coisa que você falou? Você vai lembrar às vezes o que você falou. A protagonista é uma moça chamada Mary Jekyll, em Londres do final do século XIX, que depois da morte dos pais, ela vai atrás dos segredos aparentemente o pai tinha uma vida sombria e misteriosa. Então ela começa procurando, a primeira pista dela era um amigo do pai dela chamado Edward Hyde, entendeu? Ela chama Mary Jekyll, o amigo do pai era o Edward Hyde. E nesse processo, ela encontra outras mulheres também que têm passados estranhos, como a Beatrice Rappaccini, a Catherine Moreau e a Justine Frankenstein. E elas vão investigar uma sociedade secreta de cientistas imortais e os horrores que eles produzem. Não foi porque eu tava falando do Drácula, não? Eu acho que foi. Foi mesmo. Que eu lembrei. É que não tem Drácula nessa história, mas chega perto. São os monstros de Hollywood, né? Os monstros vitorianos, né? Os monstros. Isso, então deve ter sido isso. Eu adoro esses universos alternativos, que nem. Eu adoro bobagem do tipo Abraham Lincoln Vampire Hunter, sabe? Então entendi. eu tô achando bem divertido. Eu peguei achando que fosse ser literatura infanto-juvenil, não é, mas eu vou comentar sobre isso no próximo episódio, mês que vem. O The Lady from the Black Lagoon tá R$107,79, a capa dura, a capa comum não tem, talvez tenha esgotado, né, provavelmente, e o e-book tá R$24,99. Meu Deus. Baixou, porque tava 110. Então vamos torcer pro e-book cair um pouquinho mais, porque aí dá pra pegar, aí eu acho que vale a pena. E o livro é uma delícia, a narrativa, assim, a Mallory escreve muito bem. Ela é roteirista, né? Então acho que ajuda muito se escrever assim. E o livro voa, assim, passa na mão, que é uma beleza. Ele tem... Deixa eu ver quantas páginas ele tem. 336 páginas. Não é tão longo assim, mas, cara... E olha, um bom trabalho de pesquisa o que ela fez, porque ela comenta que em alguns momentos ela não tinha, como se fala... Não tinha certeza dos eventos, ela estava conjecturando tal coisa, mas o resto está extremamente bem documentado. Ela foi no Museu da Arte Cinematográfica, ela conseguiu dados da família da Millicent, então está muito bem escrito. Eu indico para quem curtir terror, né? E biografias. E, claro, figuras femininas esquecidas por causa de machos recalcados. Eita, tem no Scribd. Tem no Scribd. Opa! Aproveitem. E eu acabei achando aqui, porque o Scribd tem artigo de revista também, né? Eu achei um texto sobre esse... Quando saiu o livro, foi publicado um texto no Literary Hub, no NPR, e cadê? Tinha aparecido aqui outro. Na Time saiu um texto quando lançaram esse livro. Então foi bem coberto quando esse livro foi lançado. E foi lançado agora, né? Recente pra caramba. Foi bem... Não sei se foi no final do ano ou agora no começo do ano. Não sei. E a Mallory comenta todos os passos que ela deu em busca de informações, assim. É bem legal isso. Ela vai contando a jornada dela junto da Millicent. Ela gosta tanto, ela é tão apaixonada pelo trabalho da Millicent que ela tatuou ela no braço. E todo mundo pergunta, mas quem é essa mulher? E ela vai e explica. Então, acho que hoje o fato da gente saber bastante sobre a Millicent foi por causa dessa escavação que a Mallory fez. Ela escavou mesmo.
Escavou. É um livro curtinho. Parabéns. O Scribd, ele calcula aqui mais ou menos. Eu sempre demoro um pouco mais para ler do que ele calcula, porque o livro aqui no Scribd tem um número de páginas e fala que a leitura leva 7 horas. Eu acho que eu levo mais, porque eu leio devagar, mas é um livro curtinho. Eu salvei ele aqui no meu Save for Later. Eu vou ler ele este ano ainda. Ah, legal. Então tá bom, Sibila. Legal. Eu acho que você vai gostar. Também acho. Você fez uma propaganda muito boa do livro. Chegamos ao final do episódio. As notas do episódio, que nós chamamos de show notes aqui, estão no endereço terceiraterra.com/ep, né, Dispare Planeta, terceiraterra.com/ep/maio 2019. Você encontra os links para os livros que recomendamos aqui na Amazon, Saraiva, Book Depository e também os links de textos e vídeos que nós citamos aqui ao longo da gravação. Se você for comprar desses links, a gente ganha comissão. E lembrando que a Terceira Terra tem um Colabora Aí agora. Nós tínhamos como é que fala? O Padrim? Nós tínhamos o Padrim, só que o Padrim não é feito para esses projetos com meta, assim, sabe? O Colabora Aí foi feito exclusivamente, não exclusivamente, mas foi feito pensando em primeiro lugar em podcasters. Então, a estrutura dele eu tô achando muito, muito legal. E nós temos lá o Colabora Aí. E aí eu tô com dúvida de decidir o seguinte, eu criei inicialmente o Colabora Aí da Terceira Terra, colabora.ai/Terceira Terra. Mas eu tô pensando em mudar ele pro Colabora Aí do Holodeck. E aí o dinheiro que eu arrecadar vai para pagar os custos anuais que eu tenho da Terceira Terra. Porque originalmente o padrinho da Terceira Terra eu ia colocar extras de episódios dos podcasts da Terceira Terra. Quem acaba produzindo extra sou eu mesmo. Então, eu acho que eu vou colocar lá. Eu, inclusive, coloco a meta direitinho de quanto dinheiro eu preciso até junho ou até dezembro, né? Para pagar servidor, para pagar a licença do tema da Terceira Terra, para pagar a licença do BMI, que é o mais caro. E aí fica sendo do Holodeck, mas para financiar a Terceira Terra. Afinal de contas, o Holodeck é meu, a Terceira Terra é minha, sou eu que estou produzindo conteúdo extra pro padrinho mesmo, né? Então, procurem lá. Até esse episódio sair, eu já vou ter definido se eu mudo para colabora.ai/holodeck ou se eu deixo colabora.ai/Terceira Terra mesmo, mas fica sendo Colabora Aí do Holodeck. Sibila, muito obrigado. A gente adiantou então em uma semana, né, o Dispare Planeta, porque eu estou sofrendo de síndrome de túnel do carpo, e então eu não pude escrever o roteiro para falarmos sobre o filme Alien ao Cubo, que vai ser o próximo filme do Holodeck, que era para ter saído hoje, na data de lançamento desse Dispare Planeta, mas a gente inverte. Semana que vem, então, entra o Holodeck sobre o terceiro filme da franquia Alien, e essa semana adiantamos uma semana, o Dispare Planeta. Então, até semana que vem, Sibila. Até semana que vem.